Livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2, que diz assim: E em Maom havia um homem que tinha sua fazenda no Carmelo, o qual era muito rico e poderoso, e possuía muitas cabras e 3.000 ovelhas, e aconteceu que ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E o nome daquele homem era Nabal, e de sua mulher Abigail. E era essa mulher de bom entendimento e formosa. Mas o homem era duro e de más obras, e era da linhagem de Caleb. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, com base nesse texto de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 a seguir, o capítulo 1 já conta a história, já nos fala que o profeta Samuel havia morrido naqueles dias. E Saul também havia morrido. Então diz o texto que Davi continuava fugindo do rei Saul, ou seja, Samuel havia morrido e Saul continuava perseguindo Davi continuamente, sem trégua, sem dar sossego. E diz o texto que Davi, ele vivia escondendo do rei Saul e dos seus homens. O texto diz que Davi fugia de Saul, ele se escondia dentro das cavernas, ele ia para o deserto, ele ia para alguma cidade, ele buscava refúgio em algum lugar, mas Saul não dava trégua para Davi. E diz o texto que Saul continuava com aquela insistência em perseguir Davi, e tudo isso por causa de inveja, tudo isso por causa do que Deus havia colocado na vida de Davi. Saul sabia que Davi seria o seu sucessor, ele seria aquele que iria governar Israel. Mas Davi esperava o tempo de Deus e a hora de Deus. Muitas das vezes nós passamos pelo mesmo processo, pelo mesmo caminho, somos perseguidos, temos uma promessa, temos a unção de Deus na nossa vida, temos a promessa que Deus vai fazer algo acontecer na nossa vida, mas o inimigo se levanta continuamente para nos perseguir, para tentar parar a nossa caminhada. E assim foi com Davi. Diz o texto que agora Davi estava no deserto. E diz o texto que próximo ali do deserto havia um homem que tinha uma fazenda no Carmelo, o qual era muito rico e muito poderoso e possuía muitas cabras, 3.000 ovelhas. E aconteceu que ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Quem estava tosqueando? A ovelha de quem? Diz o texto que Nabal soltou ali as suas ovelhas, as suas cabras ali no deserto, e alguns dos seus servos estavam tosqueando, estavam cuidando daquelas cabras, daquelas ovelhas. E em volta ali se encontrava Davi com os seus 600 soldados, que também estavam no deserto. Eles estavam no deserto fazendo o quê? Eles estavam ali habitando por aqueles dias no deserto, porque eles estavam fugindo do rei Saul. Então eles estavam ali no deserto. E diz o texto que a Bíblia diz que este homem Nabal, ele morava ali com a sua esposa chamada Abigail. E o texto diz que a Abigail era uma mulher formosa, bela e de entendimento. Ou seja, essa mulher tinha muita inteligência. Ela não era só bonita, ela era inteligente. Porque não adianta nada ser bonita e burra, mas tem que ser bonita e inteligente. Então o texto diz que a mulher era formosa e inteligente. A Bíblia diz, quando a Bíblia relata que um homem ou uma mulher de fato é bonita, realmente são bonitos.
Porque quando a Bíblia fala que um homem ou uma mulher é bonito, é bonito porque de fato são belíssimos. E assim a Bíblia diz que Abigail era uma mulher bonita e de bom entendimento, ou seja, extremamente inteligente. E ela era casada com este homem. A Bíblia diz que o nome deste homem era Nabal. E a Bíblia relata dizendo que tal como o nome dele era, assim era este homem. Ou seja, a Bíblia diz que o nome dele era Nabal, que significa homem tolo, burro. Ele era casado com uma mulher bonita e inteligente, e ele era um homem tolo e burro. Como que aconteceu esse casamento? Bom, naquela época nós sabemos que os casamentos já eram desde criança, já a mulher não tinha vez naquela época. Os pais já acordavam uns com os outros para casar os seus filhos. E ali Abigail já foi dada para Nabal, chegou o tempo dela casar, ela já tinha sido prometida para casar com esse homem. Agora imagine você, uma mulher bonita, inteligente, casada com um homem burro e tolo. Quem quer isso? Que mulher que ia querer um homem como esse? Mas ela, infelizmente, ela tinha que se sujeitar àquilo, porque não tinha outra escapatória. Ela tinha que conviver com aquele homem até os últimos dias da sua vida. Agora você imagine. E a Bíblia diz que ele era um homem tolo, burro e ainda mau. Então o homem não valia de nada. Era terrível. Ninguém queria uma pessoa dessa. Mas infelizmente ela estava presa a este homem por causa desse casamento que foi feito ali, acordado entre os pais de ambos, e ali ela estava presa a este casamento. E diz o texto que, como eu citei, o nome de Nabal significava nésio, burro e tolo. Seguramente o homem viveu à altura do seu nome. Você sabia? Se você não sabia, preste bem atenção no que eu estou te falando. Você sabia que o nosso nome interfere na nossa personalidade? Alguém aí teve curiosidade para descobrir o significado, a origem do seu nome? O meu nome mesmo significa aquela que nasceu para frutificar, aquela que nasceu para dar frutos. O meu nome é de origem grega. Então, meu nome, graças a Deus, meu pai teve sabedoria e soube escolher um nome excelente para mim. Tal como o nome é, nós somos. Então, eu tento dar frutos. Olha eu aqui tentando dar frutos para Deus. Olha eu aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. Olha eu aqui no meu canal, levando o ID do Senhor, anunciando o evangelho através do louvor e da palavra. Olha eu aqui tentando ensinar para vocês aquilo que o Senhor me revelou. Então, nós temos que saber a tradução do nosso nome. Então, se você não sabia disso, você que está aí, você mulher, casal que estão aí esperando filho, projetando filho, esperando em Deus um filho, tenha discernimento, sabedoria para escolher o nome para os seus filhos. Não busque saber de que origem que é, o significado. A Bíblia é repleta de nomes lindíssimos, a Bíblia é repleta de nomes interessantes, nomes que têm significados abençoador, nomes que têm significado de ser uma boa pessoa. Então aprenda a escolher o nome para os seus filhos. Nesse caso aqui, os pais de Nabal não teve sabedoria para escolher e deu este nome para esse homem. E como o nome dele era a personalidade dele. Burro, tolo, ainda mau, perverso. E casado com uma mulher bonita e inteligente. Agora imagine tanto que essa mulher sofreu ao lado desse homem. Mas a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo nesta terra. E o dia de Abigail chegou. A palavra do Senhor diz que Davi e seus 600 homens, seus 600 soldados, estavam no deserto e ouviu que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Ou seja, ouviu dizer que Nabal enviava os seus servos para tosquear as ovelhas, para cuidar, para proteger as ovelhas para que elas não se perdessem e para que também que elas não caíssem na ribanceira. E ali alguns servos estavam ali, porque esse homem Nabal era um homem rico e poderoso.
Não sei como que ele chegou alcançou toda esse poderio. Imagina que vinha de heranças, porque inteligência ele não tinha. Bondade ele não tinha, era burro e tolo. Como que ele adquiriu toda essa fortuna, todo esse glamour? Eu entendo que pode ser herança dos pais, e ele tinha uma mulher que era muito entendida, ele tinha uma esposa que era muito inteligente. Então, certamente, ela também cuidava ali da fazenda, administrava a fazenda, porque ela era mulher inteligente. E diz o texto que Davi agora estava no deserto, e ele ouviu dizer que os servos de Nabal estavam tosqueando, cuidando das ovelhas. Então Davi enviou 10 criados, ou seja, enviou 10 dos seus homens a ir até a fazenda de Nabal. E diz o texto que, quando esses homens chegaram, subiu ali ao Carmelo, chegando a Nabal, saudou em meu nome, ou seja, saudai em meu nome. Davi enviou esses 10 homens e falou para que aqueles homens chegassem até Nabal, saudai-o em nome de Davi. E diz o texto que Davi orientou esses 10 homens dizendo, e diga assim a Nabal, que vivas e tenha paz, e que a tua família tenha paz, e tenha paz em tudo que tens. Olha só a palavra liberada, proferida da boca de Davi para falar com Nabal. Então aqueles homens chegaram ali, na presença, na fazenda de Nabal, e diz o texto que os homens estavam tosqueando, né, as ovelhas. Agora os pastores teus que estiveram conosco. E diz o texto que quando esses homens se apresentaram diante de Nabal ali, diz a palavra do Senhor que, ao se aproximar os servos de Davi, perguntou Nabal para esses homens. Perguntou Nabal a estes homens dizendo, diga a Nabal da seguinte forma. Vamos cá. Eles se apresentaram a Nabal dizendo que eram homens de Davi e foram ali pedir para Nabal alimento e água. Por quê? Porque eles estavam no deserto, eram 600 soldados, 600 homens famintos, 600 homens morrendo de sede. Então, a única fazenda que eles viram próximo ali foi a fazenda de Nabal. E diz o texto que, quando esses homens se aproximaram de Nabal, Nabal tratou eles com muita indiferença, foi muito rude, foi muito frio e foi muito sem amor ao próximo e sequer quis falar com eles. E eles disseram para Nabal, dizendo, os homens disseram a Nabal dizendo, os nossos homens estão tosqueando as suas ovelhas, os homens de Davi estão tosqueando as suas ovelhas, e nós estamos aqui pedindo água e pão, porque nós estamos com fome, nós estamos com sede. Então Nabal respondeu dizendo, disse aos rapazes de Davi, e falou Nabal com todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando a resposta de Nabal. E Nabal deu a seguinte resposta para os homens de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Olha a forma como Nabal destratou os servos de Davi, dizendo, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E muitos são os servos que fogem do seu senhor. Ou seja, Nabal sabia muito bem quem era Davi,
Quem era Davi? Davi era o homem escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul. Davi foi o homem escolhido por Deus para reinar em Israel. Davi era um homem que lutava as batalhas de Deus, a batalha do Senhor. Davi era aquele que guerreava as guerras do Deus de Israel. E Nabal sabia de tudo isso, e também Nabal sabia que Davi fugia do rei Saul, porque Davi esperava o seu tempo certo. Davi sabia que a promessa que Deus havia feito a ele, quando ele estava lá de trás das malhadas, quando ele tinha de torno de 17 anos, que Deus enviara ali o profeta Samuel para derramar o azeite sobre a cabeça de Davi e ungir Davi rei de Israel. Nabal sabia que Davi seria o segundo sucessor de Israel, mas olha só a forma como ele tratou Davi, a forma como ele destratou os seus servos, menosprezando, dizendo que não iria dar nem água e nem alimento. E diz o texto que os soldados de Davi voltou e contou a Davi o que Nabal havia feito. E o texto diz que muito se indignou Davi. Davi ficou tão irado com Nabal que na mesma hora Davi juntou ali os seus 400 soldados, deixou 200 no deserto para cuidar da bagagem, para cuidar das malas deles ali, mandou os seus 400 homens afiarem as espadas. E ele também afiou sua espada e disse: nós vamos agora na fazenda de Nabal, vamos matar todo mundo, não vai sobrar sequer uma criança, todos vão morrer à espada pelo desaforo desse homem. Então ali os soldados ali se prontificaram e estavam ali marchando para voltar para a fazenda de Nabal, e ali todos seriam mortos. Diante dessa afronta, Davi ficou muito irado. Davi não pensou em duas vezes. E diz o texto que no meio de tudo isso, havia um servo de Nabal, que viu o que Nabal fez, a forma como Nabal destratou os servos de Davi, e também ouviu o que Davi iria fazer, que Davi estava marchando com os 400 soldados para invadir aquela fazenda e matar todo mundo. Não ia sobrar um homem sequer, não ia sobrar uma criança do sexo masculino, todos iriam morrer à espada pelo desaforo. E diz o texto que esse servo correu, foi até Abigail, porque os servos, eles falavam apenas com Abigail, porque os servos de Nabal não ousavam chegar perto de Nabal, porque era um homem intolerante, era um homem bruto, era um homem mau, era um homem que não tinha como conversar com ele, era um homem que destratava todo um homem. Vocês conhecem alguém assim, arrogante, que menospreza todo mundo, que acha que todo mundo tem que se sujeitar a ele? Assim era Nabal. Então esse servo correu, foi até Abigail, que era a esposa dele, e contou a forma como Nabal destratou os servos de Davi, e agora viu um exército furioso para matar todo mundo daquela fazenda. E Abigail, com grande maestria, sabedoria e rapidez, olha só como essa mulher era, além dela ser uma mulher bonita, inteligente, e era sábia e rápida. Diz o texto que na mesma hora Abigail correu, mandou ali os seus servos, que era um casal rico, mandou ali os seus servos e preparou depressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos, e mandou os servos ir na frente. Ela foi atrás, montada em cima de um jumento. Agora você imagina essa mulher, a rapidez dela, como que ela preparou, ligeira ali, correu com seus servos, preparou todo o pão, preparou o vinho, preparou as pastas, os figos, os trigos, as ovelhas, matou ali, preparou tudo correndo e colocou em cima dos muitos jumentos. Era muitos jumentos, porque eram 600 homens famintos para ela alimentar. Então imagine você, 200 pães era muita comida. E ela mandou os servos ir na frente, ela foi atrás. E diz o texto
Ela disse: vão na frente que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada para Nabal. Ela preparou tudo em silêncio debaixo do teto. Por quê? Porque ela sabia o marido que tinha. Ela sabia como seu marido era um homem burro e tolo e muito perverso. Se ele havia afrontado os soldados de Davi sem temer o futuro rei de Israel. Imagine se ela contasse para ele que estava fazendo tudo aquilo e estava correndo para alimentar os soldados. Ele não ia deixar. Então ela ficou em silêncio. A sabedoria de uma mulher quando ela se cala. Ela ficou em silêncio, preparou tudo e os seus servos ali, como obedecia a ela, também todo mundo ficou em silêncio. E foi correr para se encontrar com a caravana, com os soldados de Davi. E diz o texto que quando ela avistou Davi, diz a palavra do Senhor, quando ela viu Davi, ela desceu do jumento, se prostrou em terra diante de Davi, porque ela estava diante ali do futuro rei de Israel, porque praticamente 90% de todo Israel já sabia que Davi seria o sucessor de Saul, porque era Davi que lutava as guerras de Israel, era Davi que lutava as guerras do Deus de Israel. Então ela se prostrou em terra, se ajoelhou ali diante de Davi, e Davi viu como a mulher se prostrava diante dele, e diz o texto que ela disse assim para Davi: ela foi dizendo da seguinte forma: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que este homem possui no deserto. De nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até amanhã, Davi falou para ela, se até amanhã eu não matar todos os sexos masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto em terra, inclinando-se em chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim, permita que essa tua serva fale e escute as palavras da tua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno. Ela chamou o marido dela de homem maligno. Que o Senhor não dê atenção àquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome. E a tolice o acompanha, a tolice acompanha ele. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. E agora, meu senhor, tão certo vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue, que te impeça de derramar sangue inocente. Então Abigail se prostrou diante ali de Davi. Ela mencionou que ela não estava em casa, porque se ela estivesse em casa, ela jamais permitiria que os seus servos voltassem sem alimento, e que ele não atentasse para as falas tolas de Nabal, que eles não se atentassem para como Nabal o distratou os servos dele, porque era um homem tolo e burro. A Bíblia diz que a mulher, lá em Provérbios 14, diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas um homem tolo, e triste é a mulher que é casada com um homem burro e tolo. Deus me livre. Deus livre de qualquer mulher, porque se não fosse Abigail, com a sabedoria dela, todos iam morrer, todos da fazenda iam morrer. E aquela mulher, ela não só se humilhou ali diante do rei, pedindo perdão pelo comportamento do seu marido, porque ela salvou não só a vida do seu marido, como salvou a vida de todos da fazenda. Então, diante disso, o texto diz, ela diz: perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando batalha. Ou seja, quando ela se prostrou diante de Davi, ela sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Ela sabia que ela estava diante do futuro rei, só estava esperando Saul morrer para que o rei Davi assumisse o trono. Então, diante disso, ela se humilhou, pediu perdão e enalteceu a Davi, dizendo:
Deus sabe, ela disse, certamente o meu Senhor será o rei dessa nação. E eu te digo, meu rei, não suba, não coloque a coroa na tua cabeça carregando o sangue inocente, derramando o sangue inocente. Então eu te peço, não faça isso. Não mate pessoas inocentes por causa da tolice do meu marido, por causa da burrice do meu marido. E eu te peço, porque você será um grande homem, você será um grande rei. Ela enalteceu a Davi. Você será um homem abençoado, onde todo Israel irá se prostrar diante do Senhor, e Deus irá abençoar e fará de ti o rei de Israel. Então, diante desta palavra, Davi olhar para aquela mulher, ele viu que ela era uma mulher bonita, e mais ainda, ele viu a sabedoria, o entendimento, como que aquela mulher foi sábia, como que aquela mulher usou palavras sábias para falar com Davi. Ela disse, e quando o Senhor Deus tiver feito meu Senhor rei, trono, tiver colocado você no trono, todo o bem que falou a seu respeito, o tiver colocado como príncipe de Israel, então, meu Senhor, não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente. Então ela abriu os olhos de Davi, ela deu conselhos a Davi, ela instruiu Davi, que Davi, ao olhar para aquela mulher, a raiva dele passou ligeiro. Toda aquela raiva que ele estava de matar Nabal, quando ele viu aquela mulher bonita se prostrando diante dele, ainda falando com ele com grande sabedoria e inteligência, Davi pensou, meu Deus, eu precisava de uma mulher dessa, porque bonita, inteligente é tudo que um homem como eu preciso. Mas ele ficou calado, ele só ficou observando a beleza e a inteligência dela. E Davi respondeu para ela dizendo, Davi disse para ela, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, mulher. Bendito seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue inocente e de me vingar com as minhas mãos, porque tão certo vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. E se você não tivesse se apressado, não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer vivo, e nenhum do sexo masculino, todos iriam morrer. Todos no dia seguinte já estariam mortos. Mas Deus enviou você, bendito é você, mulher, que Deus te enviou até mim, e Deus fez você abrir os meus olhos. Então Davi ficou maravilhado com a forma como aquela mulher, ele viu também que Deus estava enviando aquela mulher, porque como que ele iria assumir o reinado, como que ele iria assumir o trono, já com esse sangue derramado de inocente. Não que Nabal não era inocente, mas as outras pessoas que estavam na casa, esses sim seriam inocentes. E Davi não poderia assumir, já manchar sua orla do seu manto com sangue inocente ao assumir o trono de Israel. E diz o texto, olha só o que aconteceu com Nabal. Diz a palavra do Senhor que, voltando a Abigail, antes disso tudo, quando Davi, falou essas palavras para Abigail, ele recebeu tudo aquilo que ela trouxe, o pão, a água, o vinho, o alimento, ele recebeu aquela comida, que ele não é bobo, ele precisava, ele estava com fome, ele recebeu como se fosse presente, e ele disse para ela, volte em paz para a tua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você falou para mim. E atendi ao teu pedido, volte para a tua casa em paz, eu não vou mais entrar na fazenda lá e matar o seu marido e nem os seus servos. E diz o texto que Abigail voltou para a sua casa, e quando ela adentrou na sua casa, olha só, Nabal não quis abençoar os servos de Davi, não quis dar nem água, nem vinho, nem pão, não quis fazer nada, ele era um homem rico. Diz o texto que quando ela entrou na sua casa, sabe o que Nabal estava fazendo? Um banquete, fez uma festa e se embriagou, ficou bêbado, e ela entrou calada, viu o comportamento do marido dela, e
entrou calado e permaneceu calado. Olha a sabedoria dessa mulher. Porque não adiantava ela falar com ele, porque ele estava bêbado. E diz o texto que ele fez um banquete como de um rei. Ele se intitulava um rei. Por ele achar que ele era rico, por ele achar que ele era dono de não sei quantas cabras e ovelhas, por ter tantos servos, ele fez um banquete como se fosse de um rei. E diz o texto que ela deixou ele ali bêbado, a mãe foi para o seu canto. No dia seguinte, quando Nabal recobriu, se voltou do seu vinho, viu que seu vinho já tinha apartado dele, diz o texto que quando ela viu que ele estava normal, ela contou tudo que tinha acontecido. Ela contou que após ele ter falado desta forma com os homens de Davi, que Davi estava vindo com seus 400 homens, os 200 tinham ficado no deserto, com seus 400 homens para matar Nabal e todos daquela fazenda. Diz o texto que quando ela mencionou esse relato, diz o texto que então o coração de Nabal amorteceu. Ele teve tipo uma parada cardíaca. Ele ficou perplexo. O coração dele deu tipo uma parada. Olha só. Então o coração dele amorteceu dentro do seu peito. E ele ficou como uma pedra. Ou seja, deu uma parada cardíaca no coração dele ali. De uma tal forma que aquele homem caiu doente. Então a justiça de Deus veio na mesma hora contra Nabal. Ele caiu doente ao ouvir as palavras de Abigail, caiu doente, ficou acamado por 10 dias e diz o texto, e o Senhor feriu a Nabal e o matou. Olha só, a justiça de Deus foi tremendo e rápida, de um dia para o outro. Ele falou com os servos pela manhã, no dia seguinte Deus já matou ele, 10 dias depois, no dia seguinte Deus feriu ele e 10 dias depois ele já estava morto. Ou seja, ai de quem toca nos ungidos do Senhor. Ele tocou em Davi, ele tocou nos ungidos do Senhor. E quem toca nos ungidos de Deus, quem para fazer mal, Deus não tem o culpado por inocente. A palavra do Senhor diz que não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ele não só tocou em Davi, ele maltratou, ele desprezou Davi. Ele desprezou o ungido do Senhor, ele desprezou o futuro rei de Israel. E diz o texto que, olha só o que sucedeu. Davi, ao ficar sabendo que ele ainda estava lá no deserto, quando ele ficou sabendo que Nabal havia morrido, o texto diz que Davi glorificou a Deus. Ele disse, bendito seja o Senhor que planteou a causa da afronta, porque Davi foi afrontado por Nabal, planteou a afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça e o matou. Então Davi glorificou a Deus porque viu que ele não precisou ir até Nabal para matar. O próprio Deus o feriu e o matou. Então quero te dizer que quando nós tememos a Deus, confiamos em Deus, é Ele que vai nos vingar, é Ele que faz justiça por nós. Lá em Salmo 94 diz que a vingança pertence a Deus. Então nesta hora, Davi viu que Deus o justificou, que Deus fez justiça, que Deus não aceitou a humilhação que Nabal fez ele passar. E diz o texto, olha só o que aconteceu. Quando Davi ficou sabendo de tudo isso, então Davi mandou um recado para Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Naquela época, os reis poderiam tomar qualquer mulher que ele quisesse por esposa. Como Abigail era uma mulher bonita, ele aproveitou logo o ensejo. E detalhe, ela era uma mulher bonita e agora tinha ficado viúva. E detalhe, rica, porque ela era dona da fazenda.
ela era esposa. Então, ou seja, Davi agiu de sabedoria, mandou recado dizendo para Abigail que queria tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e disseram isso para ela. Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Ou seja, ele mandou buscar porque ele vai casar com a senhora. Então ela se levantou. Ela não é besta também, sabia que ela estava agora diante de um rei. Ela iria ser esposa do futuro rei de Israel. Diz o texto que ela se levantou, olha a humildade dessa mulher. Essa mulher era bonita, essa mulher era inteligente e essa mulher era humilde. Ela sendo agora, ela era uma mulher rica, porque ela era dona da fazenda, ela tinha servos ao seu dispor, mas olha a humildade dessa mulher. Então ela se levantou, se inclinou o rosto em terra e disse: Eis que essa sua serva servirá de criada. Olha só a humildade dessa mulher. Para lavar os pés dos criados do meu senhor. Ela se colocou como serva e disse que ela seria criada para lavar os pés dos criados, ou seja, dos servos de Davi. Ela não entendeu bem. Ela recebeu essa palavra que Davi estava buscando para fazer dela sua esposa, mas ela se humilhou ali, reconhecendo que ela era pequena. Quem era ela para ser esposa do futuro rei de Israel, do homem tão poderoso que seria Davi? E diz o texto que Abigail se dispôs imediatamente, montou no seu jumento, e ela pegou as suas criadas, que ela tinha suas servas, a seu dispor, ela era uma mulher rica. Enviou mensageiros. Enviou e seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por sua mulher. Ou seja, Davi agora casa com Abigail. Davi agora toma posse da fazenda dela. Se ele casou com ela, então a fazenda de Nabal seria dele. Então, ou seja, Deus honrou Davi, Deus honrou Abigail, porque ela era uma mulher sábia, bonita, estava na mão de um homem maligno, um homem burro, um homem tolo. Certamente ela era maltratada por esse homem, e Deus não só honrou Davi, e também mudou o cativeiro desta mulher. Eu quero te dizer, mulher, que se você se encontra na mesma situação de Abigail, creia que o Senhor tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Creia que Deus pode te trazer um Davi. Creia que Deus pode tirar você das mãos desse homem truculento, burro e tolo, que você às vezes é casada com ele, e permitir que esse homem desça a sepultura e te dá um homem de Deus. Porque Deus fez com Abigail dessa forma. Deus honrou Davi, Deus fez de Davi o rei de Israel, e Deus fez com que Davi tivesse uma mulher bonita e sábia ao seu lado, porque foi isso que Davi viu nela. Davi viu nela virtudes, qualidades. Davi viu nela não só a beleza física, mas viu nela mulher sábia, mulher de Deus, mulher entendida, mulher inteligente. Era isso que Davi, ou seja, Davi precisava de uma mulher dessa ao seu lado, porque ela iria auxiliar o governo dele. Ela iria dar conselhos para Davi. Então Davi ele foi honrado por Deus, e Abigail também foi honrada pelo Senhor. Então os dois se uniram ali. Eu quero te dizer que quando Deus coloca um homem e uma mulher, ele une os dois para propósito. Você sabia que casamento é uma união de propósito, não é uma união de vidas, é um propósito que Deus tem com o homem e com a mulher, para que os dois venham cumprir a vontade de Deus na terra. Então Davi foi ali, agora casou com Abigail, e logo em seguida passou algum tempo, Saul morreu e Davi assumiu o trono. Então ele já estava casado, ele já estava abençoado, e
Abigail honrada por Deus, porque imagine a vida de Abigail ao lado do antigo marido dela, um homem burro, tolo e perverso e maligno. Imagine como está ao lado de uma pessoa dessa. Misericórdia. E ela sendo bonita e inteligente, ela estava presa ali àquele casamento e Deus deu vitória para ela, matou o marido dela e fez com que ela se casasse com o rei de Israel. E assim eu quero te dizer que Deus, ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Muitas vezes você está aí humilhada, muitas vezes você está sem saber o que fazer da sua vida. Eu quero te dizer que Deus não me trouxe aqui em vão para trazer essa palavra. Deus, ele vai te tirar desse cativeiro, mulher. Deus vai restaurar a tua vida sentimental. Deus vai fazer você ser honrada. Deus vai tirar você desse estado de humilhação, desse estado de sofrimento, e Deus vai te dar o melhor. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua trajetória, porque ninguém merece estar ao lado de um homem burro, tolo e maligno. Deus não tem isso para você. Deus quer te dar, sim, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, um homem íntegro e um homem de caráter, um homem que vai te honrar. E confia no Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem na sua vida. Então, diante dessa palavra, eu quero aqui abençoar a tua vida e profetizar que o melhor de Deus está por vir, que dias melhores virão. Essas lágrimas serão enxugadas. A angústia da tua alma, o Senhor vai curar o teu coração. Essa dor que você vem carregando de tempos, por estar dentro de um casamento que só te faz sofrer, o Senhor vai te dar o de melhor nessa terra. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus não fez a mulher para sofrer na mão de homem. Deus fez a mulher para ser honrada, para ser protegida, respeitada, e não ser capacho, mas o Senhor tem o melhor para a tua vida nesta noite. Quantos aqui recebem essa palavra? Eu sei que tem muitos homens aqui que entraram, talvez não, essa palavra, os homens que entraram aqui, entenda como que tem que tratar uma mulher. A mulher foi feita para ser tratada como o vaso mais frágil. A mulher foi feita para ser honrada, amada, e não para ser desprezado como foi Abigail. Mas o Senhor mudou a história, a vida de Abigail e deu Davi para ela. Então Deus, ele vai te abençoar, mulher. Deus vai te dar o de melhor nessa terra. Amém? Quantos recebem essa palavra? Que Deus possa abençoar todos vocês. Aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo possa te conceder, posso falar melhor em teu coração. E eu quero aproveitar o ensejo e fazer o apelo aqui para vocês. Tem alguém nesta noite que, ao ouvir essa palavra, sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Cristo nesta noite? Eu estou aqui para orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite? Se tiver alguém, escreve: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero aceitar Cristo, ou voltar para o Senhor. Tem alguém nessa noite? Que Deus possa abençoar todos vocês que entrou, que curtiu, que passou a me seguir, me segue aqui. Tenho 2 TikToks, Marley de Jesus. As lives são todas gravadas, enviadas para o YouTube. Lá vocês conseguem assistir todas as minhas mensagens completas. Deus abençoe você. A palavra, eu acabei de ministrar uma palavra de quase 1 hora. E eu já estou encerrando. Então, a mensagem, ela foi voltada 1 Samuel, capítulo 25, sobre Abigail. A mulher que era uma mulher sábia e muito bonita. Era a mulher que Deus honrou. Era a mulher que Deus deu para ela Davi como esposo. E assim Deus fará com todas as mulheres que sofrem com homens maus. Deus vai te arrancar e te dar o de melhor. Deus abençoe a todos vocês.